Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém? A gente dificilmente escuta, né? Falar dessa mulher, dessa mãe, que foi tão importante para o cumprimento das promessas de Deus, né? Que é a Joquebede, né? E a história de Joquebede, meus irmãos, ela nos inspira, né? Ela nos inspira para seguir o seu exemplo, né? Para que sejamos também, assim como ela, vasos de honra nas mãos do Senhor. E aí a gente vai falar um pouquinho desta mulher, né? Ela era filha de Levi, ela era neta de Jacó e Lia, e ela era casada com Arão. Joquebede, ela teve 3 filhos. Ela teve Arão, Miriam e Moisés. Joquebede, mãe de Moisés, é uma das mais notáveis mulheres, mães da Bíblia, né? Mulheres da Bíblia. Porque, mediante o decreto de morte imposto pelo faraó, que todo bebê do sexo masculino que nascesse, ele deveria ser morto, né? Porque ele tinha medo que os hebreus, né, fossem mais do que o seu exército. E aí ele fez esse decreto para que todo menino fosse morto. E aí, Joquebede, ela foi nesse período que Joquebede ela deu à luz, né, a Moisés. E foi um período bastante difícil para ela, porque ela ainda conseguiu esconder a criança por 3 meses. Mas aí chegou um momento que ela não tinha mais como esconder essa criança, né? E Deus deu estratégia para Joquebede, né? Por quê? Porque Joquebede ela estava ali na posição de serva, de filha, de mãe, de esposa. Ela estava na posição. E aí Deus deu estratégia para Joquebede. E Joquebede, ela fez, né? Ela fez o cesto de junco e colocou dentro a criança e levou para o rio Nilo, né? E eu fico a imaginar, né? No desespero, assim, dessa mãe, né? Ela poderia, né? Entrar em desespero,
Ela poderia ter entrado numa depressão, né, numa tristeza por ter que colocar o seu filho ali, né, para esconder. E a gente sabe que os perigos que tinha ali naquele rio, né? Mas a Joquebede, ela preferiu confiar plenamente no Senhor, né? E aí ela colocou o bebê dentro, né, do cesto e levou para o Rio Nilo. Mas a confiança dela era tão grande de que o Senhor estava ali cuidando, que o Senhor ia cuidar daquele menino, que ela entregou nas mãos de Deus e colocou a criança lá. E a sua irmã Miriam ficou de longe observando, né, o que é que poderia acontecer com aquela criança. E daí a Miriam viu que à beira do rio tinha ali, né, a irmã de Faraó com as suas amas, né, com as suas servas. E aí ela viu, as servas viu, né, que tinha algo ali diferente naquele rio, aquele cesto, e a irmã do faraó pediu para elas olharem o que era aquilo, né, e aí elas foram lá, pegaram o cesto e viu que ali tinha uma criança, e que essa criança estava chorando, chorando muito. E aí, naquele momento, ela decidiu ficar com aquela criança. Porém, ela não tinha como levar ele naquele momento, né, pro palácio. E o que é que aconteceu, né? A Miriam entrou nesta hora na história e disse que conhecia uma pessoa que poderia amamentar aquela criança, que poderia cuidar, né? Então, assim, a provisão do Senhor naquela situação foi, assim, tremenda, né? Eu acredito que todos aqui conhecem a história. E o que Deus fez, meus irmãos, foi coisa linda, né? Então, assim, foi tudo um propósito do Senhor. Então, muitas das vezes, nós passamos por momentos difíceis e nos desesperamos, né? Às vezes a gente diz assim, eu confio no Senhor, eu entrego ao Senhor, mas no fundo, a gente fica ali temendo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? A gente confia, entrega, mas no fundo a gente tem aquele, opa, será que o Senhor vai resolver essa causa, né? E aí, nesse tempo, nesse período, esta mulher, que tem muito a nos ensinar, com a sua ousadia, com a sua fé, né? Com a sua... ela foi uma mulher valente, então ela tem muito que nos ensinar. E aí ela decidiu confiar no Senhor. E aí o Senhor fez grandes coisas, né? O Senhor preparou aquele banho daquela mulher naquele momento, né? E olha só os perigos que podia ter acontecido ali, né? Porque aquele menino estava no Rio Nilo. Ali tinha animais, tinha correnteza, né? E ela estava ali colocando aquela criança ali para esconder da morte que estava decretado. E aquele menino poderia também morrer, né? Um animal pegar ali aquele cesto, uma correnteza, mas a confiança daquela mulher foi que fez a diferença, né? Então, nós também, assim como Joquebede, nós precisamos confiar plenamente no Senhor, ainda que a gente não veja saída, ainda que a gente não veja solução nenhuma, mas orar e confiar que o Senhor sabe de todas as coisas, que Ele está vendo todas as coisas e que no momento certo Ele vai chegar, porque o Senhor, Ele não muda, né? Então, se Ele fez vários milagres naquele tempo e Ele ainda continua fazendo hoje. O problema é que a gente parece que não busca, né? Como esse povo, como os nossos irmãos de antigamente, dessa época. Então, a gente precisa se deleitar no Senhor, confiar, buscar, né? E crer que Ele é a solução
independente da situação, né? E aí, o Senhor deu livramentos, né? O Senhor deu livramentos a essa mulher também, porque ela poderia morrer, né? Se fosse descoberto ali que ela estava escondendo aquele menino, ela também poderia morrer, né? E o seu filho também poderia morrer, porque era o decreto do rei. Mas ela decidiu confiar no Senhor. E o Senhor fez grandes coisas. O Senhor deu livramentos a Moisés, livramento a Joquebede e toda a sua família, né? E eu fico imaginando a dor, né, que Joquebede enfrentou, né? Ela poderia ter entrado ali, como eu falei para vocês, numa depressão, ter ficado só chorando, né? Ela poderia passar o tempo todo ali só chorando. Ou até mesmo abrir mão daquilo que Deus tinha lhe confiado, mas não. Joquebede, ela resolveu confiar e também agir. Será que a gente, muitas das vezes, a gente tem esse posicionamento de agir diante das situações difíceis? Ou você é daquele tipo que fica parado, né? Sem fazer nada? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente passa por situações e a gente precisa fazer como aquela história de Lázaro, né? O Senhor, ele é poderoso, né? Assim como ele ressuscitou Lázaro, ele pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas, mas existe aquela questão, né, que a gente tem que orar e agir, né? Oração e ter aquela ação, né? Ter o agir, porque o Senhor poderia muito bem remover ali aquela pedra, né? Ali já na situação ali de Lázaro, trazendo assim só para vocês entenderem um pouco sobre essa questão, né, de agir, né? Mas o Senhor pediu para o discípulo tirar ali aquela pedra, né? Então é aquela questão de agir. A gente precisa orar e precisa ter a nossa ação, né? E foi isso que Miriam fez. Ela confiou e ela agiu, né? Ela fez tudo o que estava em suas mãos, pois ela tinha certeza que Deus se encarregaria do resto, né? E aí vocês, eu queria até que vocês refletissem um pouquinho sobre esse caso, essa história de Miriam, né? De Miriam não, de Joquebede, desculpa. Você já parou para imaginar nessa situação dessa mulher? Você já parou para pensar? Como esconder, minha gente, um bebê de 3 meses? Ninguém podia ouvir o choro do bebê. Ninguém podia imaginar que ali havia nascido um menino. Por certo, quando ele pensava em chorar, Joquebede corria para amamentá-lo, né? Para que ninguém escutasse aquela criança chorando. Já pensou nessa situação de você com um bebê, um recém-nascido, você ter que estar todo o tempo ali, tendo estratégia, né? Ou amamentando, ou com ele no braço a todo tempo, para que ele não venha chorar, não venha nem pensar em chorar, porque se aquela criança chora, as pessoas iam saber que ali tinha uma criança, iam lá ver e descobrir que era um menino. Então, já pensou para imaginar na situação difícil que essa mulher vivenciou, né? E aí, Joquebede, ela, toda a vida que a criança, que ela pensava que a criança ia chorar, ela corria para amamentá-lo, né? E aí, foram dias vivendo em total confiança e comunhão com Deus, pedindo a ele um escape, pois era somente Deus para intervir naquela situação. Ele, e trazendo agora, né, a irmã do faraó, que criou Moisés, né, ela, quando olhou aquele menino, ela já amou de primeira, ela já amou, assim, de primeiro, né, quando ela viu aquela criança formosa.
E ela colocou o nome Moisés, né? Que significa pois das águas foi tirado. Assim ela adotou ele como filho. E o nosso Deus, meus irmãos, ele é maravilhoso. Ele livra, ele salva, ele usa pessoas para nos abençoar, não é verdade? Quantas vezes a gente está ali, né, passando por um momento de prova, de tribulação, e o Senhor envia pessoas para nos abençoar, para nos ajudar, seja financeiramente, seja com a palavra, né, seja com oração. Então, o Senhor, ele prepara pessoas, né? O nosso Deus, ele é maravilhoso. E a atitude de Joquebede, ela foi guiada por Deus. Ela livrou seu filho da morte e mais tarde Moisés se tornou, né, um adulto e recebeu de Deus a missão de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, né? E deixa eu ver aqui o que foi que eu anotei para não esquecer. Então, essa história de Joquebede é uma história muito linda e que é pouco pregada, né? E aí eu estava aqui pedindo ao Senhor, meu Deus, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer lá para os irmãos? O que é que eu vou pregar? Jesus, tem misericórdia, me ajuda, me dá uma palavra. E aí o Senhor colocou no meu coração para falar sobre essa mulher, né? Essa mulher tão importante, que tem muito a nos ensinar através da sua coragem, da sua ousadia, da sua fé e confiança, né? Então, que nós venhamos ter essa confiança, essa atitude, né? Esse posicionamento como servos de Deus, né? Então, que a gente possa refletir nessa história e colocar em prática nas nossas vidas, né? Depois vocês leiam, eu creio que todo mundo conhece um pouco da história, mas depois para meditar mais a fundo nesta palavra, porque tem muito a nos ensinar, irmãos. Né? Como eu falei aqui para vocês, a gente escuta falar muito pouco da história de Joquebede, a gente escuta mais falar de Moisés, né? Mas dessa mãe, desta mulher da Bíblia, a gente escuta muito pouco. E é uma história riquíssima, de muito aprendizado para a gente. E aí, e Deuteronômio 31:8 diz o seguinte: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém? Então, creia que Deus sempre faz o melhor nas nossas vidas. Sempre peça direcionamento dele e confie, certo? Então, Joquebede realmente deixou um grande legado para nós, né? Nós, mães, esposas, servas do Senhor, homens de Deus, né? Então, Joquebede, ela tem um legado aí muito lindo para a gente seguir, né? Então, não importa, meus irmãos, qual seja a sua dificuldade, né? Não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando hoje. Coloque a sua fé em ação, certo? Não fiquem paralisados pelo medo e nem deixe a angústia invadir teu coração. Se você fizer a sua parte, Deus se encarregará de fazer a parte dele. Você quer ser vitorioso? Então comece a se movimentar em direção ao seu milagre, né? Com muita ousadia, com muita fé, assim como esta mulher, assim como Joquebede. Tenha ousadia e tenha fé,